A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler hoje Mateus capítulo 19, do versículo 23 ao 35. O título, a parábola do credor incompassível. Já pega a sua Bíblia, deixa o like, deixa aí o coraçãozinho, se inscreva nos canais aí para você sempre receber os vídeos quando eles forem postados, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar início aqui, tá bom? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Glória a Deus, né, gente? Uma parábola, uma comparação que Jesus estava explicando ali. Como o Pai Celestial vai tratar as nossas ações. Como Ele vai recompensar as nossas ações. E dessa vez, falando sobre o perdão, né? Sobre as ofensas, sobre a questão de perdoar. Mais uma vez, a mensagem de Jesus, ele sempre trazia essa consciência da reconciliação, né? De perdoar verdadeiramente. Então ele fala: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta aos seus servos. Então um rei falou: vamos fazer as contas aí de quem me deve. Vamos fazer um levantamento, uma gestão aqui de quem deve aqui o reinado, e nós vamos cobrar agora e cada um vai pagar suas dívidas. E aqui, ele, começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então esse valor aqui, eu não sei quanto é, trazendo para a moeda que nós temos hoje, né? Eu não sei, mas por certo era muito dinheiro, porque o homem, olha lá, e não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então era um valor muito alto que o homem não tinha como pagar. Então o rei falou: já que você não tem como pagar, vamos vender você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem para pagar essa dívida. E ali o homem clamou, né? Então o servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Vamos lá, vamos analisar essa palavra por pontos. Um homem devia uma quantia que ele não tinha como pagar, e ele ia ser vendido, ele, a mulher dele, os filhos dele e tudo que ele tinha para ser pago a dívida, para quitar a dívida. Mas ele clamou ao rei, reverenciava o rei, dizendo: tem misericórdia, seja generoso comigo. E o rei, como o rei ele é o Todo-Poderoso, e aqui está fazendo uma comparação com o próprio Deus, né? Então, sempre que nós pedir misericórdia para Deus, ser generoso, pedir a generosidade dele, pedir a compreensão dele, nós alcançaremos o seu favor. Porque Deus não tem prazer que nós seja vendidos, que os nossos filhos, a nossa esposa, para ser quitado uma dívida. Por isso que essa dívida foi na cruz. Ele mesmo enviou o Filho dele, o Senhor Jesus, para quitar essa dívida. Então, nada, nem ninguém, nem o sangue de nenhum poderia pagar essa dívida, a não ser o do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, esse homem, vamos voltar aqui para a história, esse homem, ele pediu para o rei, ou para Deus, ser generoso. E aí, o rei perdoou a dívida. Não precisou ele ser vendido, nem a sua esposa, nem seus filhos, nem tudo que ele tinha, a propriedade dele. Simplesmente o rei falou: você está me devendo e eu vou te perdoar. Sua dívida aqui você não vai conseguir pagar, então eu vou te perdoar, tá bom? Tá bom, glória a Deus, obrigado, rei, você é muito generoso, obrigado, Senhor. E esse homem saiu feliz, talvez glorificando a Deus, ou ao rei, né? Mas aqui estamos comparando, porque a palavra aqui está dizendo que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Então Deus é o rei, o homem é um de nós, pode ser eu, pode ser você. Como que nós estamos tratando as nossas dívidas com Deus? Pedindo misericórdia, porque nós não conseguimos pagar, mas o Senhor é poderoso para ser generoso ao meu e ao seu respeito e perdoar as dívidas, entendeu? Só que aí, o que aconteceu? No 27, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Até aqui a gente tinha visto, né? No 28, o que aconteceu? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Olha como é interessante. Esse homem saiu feliz, porque o rei foi generoso com ele, perdoou a dívida dele, que era impagável. Lembra que quem tinha que ser vendido? Ele, a mulher dele, os filhos e as propriedades deveriam ser vendidas para pagar a dívida. Simplesmente o rei falou assim: você não tem como pagar? Então vamos vender vocês aí tudo para pagar a dívida. Ele pediu para o rei ser generoso, o rei perdoou a dívida. Quando ele está saindo desse julgamento, por certo ele saiu feliz ali, só que algo aconteceu. Ele encontrou um conservo, uma outra pessoa, que talvez essa outra pessoa também ia prestar conta diante do rei. Mas antes de chegar lá, ou talvez não, né? Que aqui só está falando que ele encontrou esse homem, esse conservo. E esse homem devia 100 dinheiros. Esses 100 dinheiros, mesmo se esse homem tivesse pagado para ele, ele não conseguiria pagar a dívida dele, que era de 10.000 talentos. Por certo, aqui é muito maior a dívida. Então a dívida que ele devia era muito maior do que ele tinha que receber desse cara. Só que aí ele fez algo que o rei não fez com ele. Ele lançou mão dele e sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ele foi muito agressivo com o homem. Ele acabou de ser perdoado
pelo rei, por Deus, e ele vai de encontro ao conservo dele, o semelhante dele, que deve menos para ele do que ele devia aqui atrás. Ele sufoca o homem, pega o homem, talvez agrediu esse homem, paga o que você me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, ele poderia praticar a mesma generosidade que ele recebeu do rei. Mas pelo contrário, ele quis receber e ainda prendeu esse homem até que ele pagasse toda a dívida. Então aqui está sendo falada a história de 3 pessoas. De um rei que queria receber as dívidas, de um homem que devia receber o favor do rei, que perdoou a dívida, e tinha um terceiro que devia esse homem, e esse homem aqui não perdoou essa dívida. Quem é você nessa história? Uma coisa é certa: todos nós recebemos o amor, o perdão, a generosidade, a misericórdia de Deus. Agora, entre os homens, como que está sendo o seu comportamento, o meu comportamento perante os homens? Está sendo com generosidade, a mesma generosidade que recebemos do nosso Deus, do nosso Rei? Ou estamos agindo como esse homem? Só que aqui, no 30, aparece mais pessoas. No 31, aparece mais pessoas nessa história. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão e a sua ofensa. Então, apareceu mais pessoas nessa conversa. Apareceu os conservos, que olhou e falou: isso aí é uma injustiça que está acontecendo, né? Deus perdoou, o rei perdoou a dívida, esse homem também deveria perdoar, ele não perdoou, prendeu esse homem. Então aqui apareceu 4 ou mais personagens, né? O rei, o primeiro que devia, foi perdoado. O segundo que devia esse primeiro, né? Esse segundo que devia o primeiro, que é o terceiro personagem. E aparece os outros quartos, quintos, que fala aqui sobre os conservos, né? Ó. E os seus conservos, então apareceu mais personagens. Tem pessoas que observam as injustiças das causas, dos acontecimentos e se indigna. Quem é você? Você é uma pessoa que compra a fofoca dos outros? As pessoas contam alguma história para você falando mal de alguém e você nem procura saber a história e já acredita naquilo que foi falado? Você já tem um viés que você já não gosta muito daquela pessoa, aquela pessoa já não te agrada tanto, e quando alguém vem falar algo mal dessa pessoa, você já... eu já não gosto dessa pessoa, vou acreditar nessa história. Ou você é como esses conservos que viu essa injustiça? As pessoas analisam a nossa história, gente. Toma muito cuidado com as suas ações, porque as pessoas estão analisando a sua história, o seu comportamento, como você julga as causas, como você entra em briga dos outros que não tem nada a ver com você, como você fala mal dos outros. Quando você não perdoa os outros, sendo que você já acessou o perdão de Cristo. Só que vai ter um
A conta vai chegar. O dia do acerto de contas vai chegar. Como está aqui no 35. Assim vos fará, não, no 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então esse homem, ele foi para os atormentadores. Talvez aqui, esses atormentadores eram físicos, né? Que aqui está contando uma parábola, não sei se existiu isso. Mas hoje, espiritualmente falando, o atormentador é a sua mente, é a sua consciência, te acusando, dizendo que você está errado. Mas pelo seu orgulho, por você ser malvado, como aqui está escrito, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então esse atormentador é sua mente, sua consciência. O próprio Espírito Santo de Deus querendo te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Querendo te mostrar que você está errado. Mas o seu orgulho, a sua vida de mentira, as suas mágoas no coração, a sua injustiça, não deixa você ser generoso e retribuir para as pessoas que convivem com você a generosidade que o próprio Deus teve com você. Porque se você entendeu a obra da cruz, se você entendeu o que foi manifestado, a obra que foi manifesta através da vida de Jesus, o que é a graça do Filho de Deus, que é um favor que nós não merecíamos, que era uma dívida que ninguém conseguia pagar, mas ele perdoou, ele estendeu a graça dele para nós, deu a graça, deu o privilégio de ser chamados filho de Deus, todo aquele que crer nele. Se você receber essa generosidade de Deus, se você entender a obra da cruz, se você entender a salvação, aquilo que Deus quer fazer com você nessa vida e na vida eterna, você ia ser generoso com as pessoas. Você não ia comprar a conversa dos outros. Você não ia ser malvado. Você não ia ser injusto. Você não ia falar mal dos outros. Você não ia fazer tanta coisa que você vem fazendo. Que a sua consciência, o Espírito Santo, as pessoas, os conservos, que como está aqui, pessoas se levantaram para condenar as ações. Se você parar para ouvir as pessoas, tem pessoas que condenam as suas ações. Que você acha que você é 100% certo. Mas se as pessoas tivessem coragem de falar suas ações e você tivesse a humildade de reconhecer os seus erros, você praticaria a generosidade. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Então o próprio Pai vai permitindo provas, vai permitindo acusações na sua mente. Sua própria mente vai acusando, na verdade, né? Acho que Deus já tem os próprios mecanismos na própria terra, né? Que aquilo que você planta, você colhe. Então se você não é generoso, você vai receber generosidade. Se você não é misericordioso, você vai receber misericórdia? De maneira nenhuma. Tudo que você semear, você vai colher. E está na sua mão o fruto da colheita. Então, se você quer receber coisas boas, plante coisas boas. Essa palavra aqui, gente, mexe muito comigo, porque se você entender a dívida impagável que
que Jesus pagou por nós, nós seríamos transformados. As nossas ações diariamente. Glória a Deus. E aqui termina, gente. Medita nessa palavra, tá? E aqui eu vou fazer uma oração. Senti de fazer uma oração. Tem vídeo que eu faço, tem vídeo que não. Mas vou sentir de fazer, tá bom? Feche seus olhos e ouve essa oração, tá bom? Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, diante da tua presença, Senhor, com o nosso coração voltado no trono da tua misericórdia, te pedimos, Senhor, seja generoso conosco, ser misericordioso conosco. Perdoa todos os nossos erros, as nossas faltas, as nossas dívidas, Senhor. Temos certeza que a nossa maior dívida foi paga pelo sangue precioso do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, nos ensina pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, a generosidade, Senhor, a misericórdia, a obediência, os dons espirituais, os dons celestiais, Senhor. Reveste nós, Senhor, das armaduras celestiais, do capacete da salvação, da couraça da justiça, cingindo o nosso lombo com a verdade, Senhor. Aleluia, com o escudo da fé, com a sandália, Senhor, da preparação do Evangelho e principalmente com a espada, que é a tua palavra, Senhor. Deus vivo, graça te dou por todo entendimento da tua palavra, por toda clareza, por ter prazer, Senhor, de meditar na tua lei, por ter prazer de meditar na tua palavra. E maior ainda, ter o prazer de colocá-la em prática, Senhor. Como a tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Como é bom, Senhor, praticar a sua generosidade, a tua misericórdia. Dá para as pessoas aquilo que elas não mereciam, Senhor. Porque a tua graça nos ensina isso. A tua graça não é para aqueles que merecem, é para aqueles que não mereciam. E isso é a grandeza da tua graça. Porque quando alguém merece receber algo, Senhor, aquele que paga tem a obrigação de pagar. Mas quando alguém não merece e recebe, bendito Deus, algo que era impagável, Senhor, e nós recebemos o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça, o teu sangue, bendito Deus, nos salvou, nos purificou na verdade. Graça te dou, Senhor, pela compreensão do teu favor, que nós não merecíamos. Senhor, as pessoas que têm um coração duro ainda, têm um coração de pedra, transforma em coração de carne, Senhor. Que as pessoas que assistirem esse vídeo, Senhor, e têm dificuldade de perdoar, que o teu Espírito Santo possa convencer, Senhor, essas pessoas liberarem o perdão, Senhor. Porque elas já foram perdoadas pelo Senhor. Elas já receberam a tua graça, o teu favor. Mas as mágoas, Senhor, os rancor, o ódio, as obras da carne, Senhor, impede essas pessoas de acessarem o fruto do Espírito, Deus vivo. E eu oro, Senhor, para que o teu Santo Espírito, Deus, possa convencer essas pessoas. Porque não vai ser as minhas palavras, Senhor, que muda o comportamento de alguém, mas a tua palavra, o teu Santo Espírito, Senhor. Esse tem poder de transformar, Senhor, a vida do homem, da mulher que acredita na tua palavra. Pai, quero te pedir em favor, Senhor, das vidas das pessoas que
assistem os vídeos e das que também não vão assistir, Senhor, mas que elas possam reconhecer a tua generosidade, reconhecer a tua bondade e principalmente a tua misericórdia. Senhor, dá uma boa noite de sono para nós, livra-nos de todos os males, Senhor. Guarda o teu povo, nos ajuda a cada dia melhorar na tua presença, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Que no nosso coração não venha ficar nada do mal, mas que nós possa ser renovados, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pelas tuas palavras. Todos os dias da nossa vida, Senhor, enquanto estivermos aqui, esteja conosco, Senhor. Seja o nosso pastor. Nos guia nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, Senhor. Refrigere sempre as nossas almas, Senhor, porque nós queremos ter o Senhor como nosso pastor. No nome de Jesus, nós te pedimos e cremos que vamos receber as suas bênçãos até a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Fica com essa palavra, tá? Fica com essa oração. Se você não tem força para perdoar alguém, ore a Deus, libere o perdão, peça para que o Senhor coloque em você, que você possa ter a compreensão da dívida que você tinha com ele e ele te perdoou. Porque o dia que você tiver essa compreensão, você vai perdoar as pessoas. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu sinto de falar de novo. Os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade, quando meu pai saiu de casa. E desde então, eu via meu pai às vezes. E eu tinha assim uma tristeza, porque não vivi com meu pai, né? Então, é tão ruim, né? Você estar sem seu pai, assim, sem sua mãe. E eu segui a minha vida. O Senhor entrou na minha vida quando eu tinha 21 anos. E desde lá, eu conhecendo a palavra, vendo que tinha que honrar pai e mãe, que é um princípio da palavra. E eu dizia de boca cheia, para mim e para as pessoas: meu pai não merece honra, mas eu honro ele. Eu achava que eu estava sendo bom, ou que eu estava praticando a palavra. Eu dizia nas conversas: meu pai não merece honra, mas eu honro ele, eu respeito ele. E eu achava aquilo um máximo para mim, porque muitos não falam com os seus pais ou com as suas mães. E eu, na minha cabeça, eu teria os motivos para também não falar com meu pai, ou por conta das separações, né? Da separação. E aí eu falava, então eu achava que eu era o máximo, porque eu dizia: ele não merece, mas eu honro ele. Até que um dia, numa oração, eu e o Senhor disse para mim: nunca mais fala isso. Nunca mais fale isso. Porque dependente do que seu pai foi ou não, ele te colocou no mundo, ele cuidou de você até onde ele pôde, e é um princípio da minha palavra você honrar ele. E a minha graça é para aqueles que não merecem. O meu favor é para aqueles que não merecem. Mas eu, de boa vontade, estendo a minha misericórdia, a minha generosidade, o meu favor, a minha graça na vida daqueles que não merecem. E você também não merecia. E a minha graça te alcançou. E vai alcançar todos aqueles que derem espaço para mim. Não porque eles merecem, mas porque eles não merecem. E você estende a misericórdia, estende a graça
para a vida daqueles que não merecem. Quando o Senhor falou isso para mim, gente, eu falei, meu Deus, eu já tinha 9 anos na presença de Deus e o orgulho de dizer, meu pai não merece, mas eu honro ele, nessa oração foi quebrado. Eu falei, nunca mais vou falar isso. Nunca mais vou falar isso, que meu pai não merece. Ele merecendo ou não, a graça vai alcançar ele através da minha vida. Desde então, eu procurei honrar mais ele e honro a vida dele. Amo a vida do meu pai. Se você estiver assistindo esse vídeo, pai, eu amo a sua vida. E eu compartilho isso aqui, gente, porque nós estamos numa geração onde até os que estão na treva estão percebendo isso. Outro dia eu estava conversando com um rapaz aqui que eu atendo ele, e ele disse para mim, hoje é difícil você ver uma família que cuida dos seus filhos. A maioria que você olha é tudo separado. E o filho é criado pelos avós, só pela mãe ou só pelo pai. Esse rapaz falou isso pra mim. E ele falou, é difícil, né, ver alguém igual você, assim, que cuida do seu filho, sua esposa. Ele mesmo falou isso pra mim. E eu falei, meu Deus. Talvez Deus permitiu eu passar tudo isso para hoje eu dar valor na família que eu tenho e dizer para esses jovens, dizer para você, se seus pais se separaram e você sofreu com isso, como eu sofri com isso, faça a sua família dar certo. Faça seu filho, sua filha, ter um pai forte, uma mãe forte, uma família forte. Quebre esse ciclo. Quebre essa maldição de separações. Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas não querem mais. Estão sendo doutrinadas para não valorizar as famílias. Os relacionamentos. Os relacionamentos estão descartáveis. Por pouca coisa as pessoas se separam. Em vez de resolver os problemas, elas preferem... A solução que elas encontram é o divórcio, é a separação. Não faça isso. Se você é de famílias que os pais não se separou, não se separe. Se você é de famílias que os seus pais se separaram, também não se separe. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração. Honre seu pai, honre sua mãe. Perdoe seus irmãos. Não carregue mágoa. E que a graça do Filho de Deus permaneça nas nossas vidas. Um beijo no seu coração.